Muito bem, então nós temos a possibilidade de ver o Bitcoin ameaçar uma possível continuação da queda, mas daqui a pouco aparecer uma barra de novo, né? Fazendo com que o preço se aproxime da média de 8, que vai ser mais ou menos na banda superior desse canal de luz. E aí sim a gente pode ver mais queda para o Bitcoin lá pela frente. É o que acredito que até possivelmente pode acontecer. Tá? Então, assim, eu estou psicologicamente preparado para ver Bitcoin a 23 mil dólares por unidade e também aqui nessa região da manipulação dos big players e também aqui da manipulação dos big players. Tá? Então, essas são as duas regiões que eu acredito que o preço poderia vir buscar depois de fazer esse pullbackzinho de alta aqui, que poderia trazer o preço para cima. A lentidão do mercado vai continuar, na minha opinião, o mercado vai ficar lento realmente por 30 a 60 dias, então vai ser 2 meses de água de salsicha, quase dormindo nas lives aí, tá? E acredito também que nós podemos ter, então, no final de semana, uma breve alta aqui até a região dos 42 mil, para depois vir buscar lá embaixo, tá? Pode ser que aconteça exatamente isso. Tenham fé na humanidade caso o preço caia e despenque para 22 mil dólares por unidade e dê essa promoção. Porque acontece nessa semana sangrenta, né? Que nós tivemos uma capitulação para os livros de história do mercado de criptomoedas, né? Que a magnitude que foi realizada, o número de prejuízo que foi realizado nessa queda foi tão grande que bateu recordes, inclusive do recorde de março de 2020, que teve 1,43 bilhões em valores liquidados no mercado alavancado, né, em realização de prejuízo. Atualmente, a nova alta agora é de 4,53, ou seja, foi quase 3 vezes maior o número de pessoas realizando prejuízo nessa queda recente dessa semana do que em março lá do ano passado, na época do Covid, tá? Isso prova para nós que o mercado de criptomoedas, mesmo expandindo economicamente falando, mesmo tendo mais valor de mercado sendo investido nele, ele continua assim sendo extremamente volátil, extremamente manipulado, tá? Outra coisa importante, eu gostaria muito, muito que numa tendência de alta, o preço saísse dessa lateralização, desse canal lateral que estava aqui em cima, e evoluísse para um canal lateral abaixo, mas que continuasse nesse canal lateral por bastante tempo. Por quê? Porque isso poderia trazer para nós a possibilidade da continuação da altcoin season, né? Que nem eu expliquei para vocês. Enquanto o Bitcoin fica lateralizado, ele traz muita gente começa a investir nas altcoins. E aí ela promove uma continuação da queda da dominância do Bitcoin. Então, na dominância do Bitcoin, geralmente, quando ela continua caindo, isso mostra para nós que o mercado ele ainda quer investir nas altcoins. Então, por enquanto, na dominância do Bitcoin, nós temos continuação de queda. Agora que ele está tentando retomar aqui, porque o Bitcoin está tendo essa quedinha, as altcoins derretem um pouco mais, e aí por isso que a dominância sobe um pouquinho. Mas o normal, na minha opinião, é a gente ver até o final desse ano a continuação da queda da dominância do Bitcoin. É isso, essa é a expectativa que eu tenho. Só tomar bastante cuidado pelo seguinte, né? Ele está tentando armar um pivô de alta na dominância do Bitcoin, mas se ele falhar esse pivô, ele vai afundar de vez, e aí as altcoins vão continuar aumentando de valor perante ao Bitcoin, principalmente se ele vai lateralizar, tá? Então, quando nós temos um canal lateral por bastante tempo, uma acumulação, geralmente, se a tendência for de mega alta mesmo, né, se o verão não foi encerrado, nós vamos ter a evolução da lateralidade nessa banda inferior aqui, tá? Aí, logicamente, para ele cair lá para 12 mil, né, para 18 mil dólares por unidade, 20 mil dólares por unidade, que é o topo anterior do Bitcoin, topo histórico anterior, teria que ter uma nova manipulação de preço dos mão pesada, dos big players, tá? Para conseguir empurrar o preço aqui para baixo. Então, acredito que ainda nós temos a probabilidade mais de lateralizar por mais tempo ainda, mesmo quando o preço do Bitcoin vir aqui ameaçar perder esse suporte mais uma vez, acredito que ele poderá se segurar e o preço lateralizar, tá? Então, acredito em lateralização nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, com o RSI sempre voltando para a banda inferior e voltando para a banda média aqui do RSI, conforme eu já expliquei naquela aula que eu ensinei para vocês sobre como utilizar o RSI para fazer dinheiro, tá? Então, por enquanto, perda de volume natural, vai continuar perdendo volume, vai continuar o preço
andando mais devagar, o mercado andando bem lento, tá? Vai ser um período bem chatinho, assim, para quem é iniciante, porque os caras não vão ter paciência de ver o preço subir, aí volta, cai, volta a subir, volta a cair, volta a subir, volta a cair. Fica nessa lenga-lenga aí por 60 dias, tá? E 60 dias para quem gosta de ver gráfico todo dia na emoção, é um sofrimento cabuloso, tá? Deixa eu ver aqui o que mais, fofas. Então, nós temos possivelmente uma probabilidade do mercado lateralizar e as altcoins continuar subindo, algumas delas melhorar. As altcoins, elas estão sangrando hoje porque o mercado acabou de sair de um grande susto e as pessoas estão com o cu na mão. Mas vejam que a oscilação do Bitcoin é de 8% nos últimos 24 horas, as altcoins, elas não estão tendo tão mais alto, a queda tão grande, o despejo tão grande em relação ao Bitcoin. Está parecido, várias estão com 8% de queda, 7% de queda, tá? Elas estão todas acompanhando o Bitcoin por causa disso. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês também. Então, essa foi a semana de queda histórica mais forte depois da Covid, ou seja, foi a semana que mais caiu o preço. Justamente depois de uma grande queda dessas, dificilmente ele continua caindo mais tantos por cento tão rápido, tá? Então, dificilmente ele vai ter 2 semanas consecutivas de 50% de queda. E para ele sair, então, dos 36 mil dólares e cair para 18, seriam mais 50% de queda, certo? Então, eu acho muito improvável ele derreter agora nesse momento. Eu acho mais provável o preço voltar a subir durante o final de semana e começar a lateralizar. Pode ser que lá na frente o preço caia novamente e capitule novamente mais 50% de queda? Pode. Mas a semana que a gente passou, a semana de banho de sangue, ela é tão rara e tão escassa no mercado cripto que ela acontece às vezes 1 ou 2 vezes por ano. E essa que aconteceu especificamente, ela foi a segunda recordista, né? Como a semana que mais se desvalorizou depois do Covid, tá? Então, vamos descobrir quem é que vendeu, tá? Para descobrir quem é que vendeu, a gente vai fazer uma análise, então, dos vendedores, tá? Análise dos vendedores. Então, existem 3 grupos primários de pessoas ou entidades que geralmente produzem, né, o lado de venda do mercado, tá? Então, nós temos os caras que seguram o Bitcoin há muitos anos, há muito tempo, e que são geralmente os caras que mais compram, que compraram mais pesado nos últimos 3 a 4 meses. Nós temos os caras que, aliás, os caras que seguram estão no... eu falei errado, né? Primeiro nós temos os vendedores ou os caras que compraram Bitcoin em menos de 3 a 4 meses, tá? Nós temos os caras que compraram Bitcoins e estão no lucro, temos os que estão no prejuízo, que são os recentes, nós temos os que estão no lucro, que são os antigões, né? O pessoal que já viveu outras altas históricas do Bitcoin e qualquer sugestão de topo eles vendem. E nós temos os mineradores que também geralmente são os responsáveis por gerar novos Bitcoins, emitir novos Bitcoins na rede a cada 10 minutos e que podem vender Bitcoins para cobrir custos ou serem forçados a vender por causa da nova regulação da China, tá? De que a China vai banir a mineração de Bitcoins lá. Então, nós temos vários participantes e vários atores em relação às vendas, né? E o que prova é o seguinte, esse gráfico aqui prova que quem comprou Bitcoins há entre 1 mês a 3 meses, que são os caras que entraram no mercado agora recentemente, foram os principais responsáveis pela venda de Bitcoins. Foi os principais responsáveis por despejar os seus Bitcoins recém-comprados. Os especuladores recentes. O famoso sardinha, né? O cara que tem pouco tempo de mercado, que compra Bitcoin no topo e vende no susto, né? Vende na força do cagaço. Então, supostamente, esses caras que têm entre 1 mês a 3 meses de moedas, simplesmente venderam e se desfizeram das suas criptomoedas, tá? O segundo colocado aqui ficou quem tem 3 a 6 meses de hold de Bitcoin, pelo menos, foram os que venderam. Então, muita gente se desesperou e realizou prejuízo. E por isso que nós batemos recorde na quantidade de pessoas que realizaram prejuízo, tá? Tanto é que tem um gráfico aqui da realização de prejuízo que eu já mostrei para vocês,
que bateu recordes extremos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu consigo localizar ela. Mas nós temos aquele gráfico de realização de prejuízo, que foi esse aqui, ó. Tá? Esses caras aqui foram responsáveis por essa realização de prejuízo aqui, desse tamanho, né? Então, à medida que vai o preço subindo, a alavancagem ela vai subindo também, o interesse por alavancagem vai subindo também, e mostra também que os mineradores eles também fizeram uma pequena venda, mas não foi tão grande quanto em outros períodos recentes, aqui como 22 de fevereiro, onde eles fizeram um maior número de despejo, tá? Então não foram os mineradores que provocaram essa queda, eles venderam inclusive menos do que antes, tá? Eles seguraram mais do que fevereiro, e praticamente foi o pessoal que tem bitcoins há pouco tempo aí, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui também. Então é o seguinte, é bem provável que essa queda que nós tivemos, tá? Inclusive tinha aumentado o número, né? Até antes quando começou a queda, né? Aumentou o número de depósito nas corretoras. Isso mostra que o pessoal em hold começou a tirar da carteira própria, começou a jogar lá dentro das corretoras e começou a vender nas corretoras, né? Começou a despejar, vender os bitcoins nas corretoras. Esse movimento é extremamente natural quando o preço começa a ter uma continuidade alta muito forte e quando ele começa a lateralizar, né? Então, quando o preço começa a lateralizar, muita gente começa a ficar com medo e vai começando a tirar os bitcoins das suas carteiras e começa a colocar nas corretoras para conseguir, de fato, vender ou colocar stop, né? E justamente eles colocam o stop abaixo da linha do suporte principal e por isso que é acionado uma grande quantidade de ordens de venda, né? Então aqui eles começam a entrar, o pessoal que viu que o mercado começou a ceder, ele não continuou tendo essa alta infinita, né? Ele começou a lateralizar, o pessoal começa a colocar as suas criptomoedas nas corretoras e eles começam a colocar ordens de venda abaixo do suporte principal. Então começaram a colocar muitas ordens de venda abaixo dos 46 mil, isso aciona, então o preço perdendo vontade, diminuindo o número de compradores no mercado, o preço começa a ter, o mercado começa a ter mais oferta do que procura, oferta do que demanda por compra, e aí chega num momento, num preço que ele dá o start, né, que foi abaixo dos 46 mil, onde ele teve aquele grande despejo, né, realmente iniciado aí pela manipulação, tá? Então, nós nunca tivemos, não chegou nem perto, a alta de 2017 não chegou nem perto em nível de alavancagem, em nível de pessoas alavancadas, como nesse super ciclo de alta que tivemos recentemente, tá? E por isso que é completamente saudável e normal, inclusive aqui na Glassnode eles explicam, cara, é extremamente saudável que ocorra esse tipo de processo de liquidação do mercado para dar uma limpada no número de especulação e também na quantidade de alavancagem dos mercados, né? Conforme eu já expliquei para vocês, as próprias corretoras que ofertam essa quantidade de alavancagem, elas são responsáveis por promover o despejo no mercado muitas vezes, tá? Então, para buscar liquidez, né? Eu já expliquei isso para vocês. A baleia, ela vem, te convida para passear e depois ela vem te arregaçando com tudo, te fazendo desistir do mercado rapidamente, tá? Nós temos aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, podem ver que os big players ou pessoas que têm 1 ano ou 1 ano a 3 anos de hold de Bitcoin, eles foram poucos responsáveis pela queda, tá? Apareceu aqui que não é que foram poucos, eles também participaram da queda, mas em menor quantidade do que os especuladores que entraram recentemente no mercado. Tá? Então, o pessoal que tem hold de Bitcoin de mais de 1 ano de Bitcoin, eles participaram da venda também, mas não com tanta força, não com tanta quantidade quanto o pessoal que entrou recentemente no mercado há pelo menos 3 meses, né? Essa galera que justamente entra com uma mão muito pesada, entra na ganância, né? Já viu que os amiguinhos começaram a ganhar muito dinheiro, aí o cara vai lá, tipo assim, o cara faz o oposto do gerenciamento correto de risco, né? À medida que o preço vai subindo sem dó e sem piedade, você tem que ir diminuindo a mão, você não tem que ir aumentando a mão. Mas o sentimento que ocorre nas pessoas é justamente o oposto. O mercado já subiu 500% em 1 ano, as pessoas vão lá e querem mais, e vão colocando mais dinheiro,
com uma mão cada vez mais pesada, tá?